Em meados de 1918, a Alemanha passou por um período conturbado de sua história ao ser incluída no rol dos perdedores da guerra. Um sentimento de dor e inferioridade estava impregnado na cabeça dos alemães e eles decidiram dar a volta por cima e continuar sua vida. Várias ações foram tomadas pelo governo alemão para que as diferentes áreas sociais do país voltassem a ser levadas a sério e a parte dos esportes não teve tratamento diferente. Em 1919, em uma das escolas da Alemanha, um notável professor de educação física, o Karl Schellens, resolveu fazer uma adaptação do esporte torbol. O torbol era praticado por deficientes visuais e eles precisavam fazer o gol rolando a bola com as mãos. Nessa adaptação, que foi chamada de handball, algumas moças eram divididas em 2 times e colocadas em um campo. Esse campo tinha dimensões aproximadas de 40 metros de comprimento por 20 metros de largura. E o objetivo do jogo era fazer o gol passando a bola pela baliza do time adversário. Agora vou falar um pouco sobre a evolução do handball. Então, Karl dava aulas de handball na Universidade de Berlim e os seus alunos eram de outras nacionalidades. Então, quando eles voltavam para os seus países de origem, eles divulgavam a ideia e começava a acontecer a disseminação das regras. E com o passar do tempo, que ele se tornou mais conhecido, as suas dimensões foram alteradas para que ele pudesse parecer mais com o futebol, passando assim a ter 110 metros de comprimento e 50 metros de largura, com 11 praticantes, que com o tempo passou a se tornar jogadores. E o objetivo era o mesmo, fazer um gol na baliza adversária. Em poucos anos, mais de 10 países já tinham equipes de handball. Então foi criada assim a Confederação Internacional de Handball em 1927. Em 1933, a Alemanha criou a sua própria confederação, Confederação Nacional de Handball, e ela pediu a inclusão desse esporte nas Olimpíadas pelo Comitê Olímpico em 1936. E isso foi aceito, isso aconteceu. E a Alemanha jogou e ganhou, que no caso só haviam equipes masculinas. O handball é praticado no Brasil desde o início do século XX, mas ele só foi reconhecido quando o esporte começou a ser difundido na Europa. Com a criação da Federação Paulista em 1940, vários outros estados começaram a estudar a criação de federações estaduais para representar o esporte e difundi-lo nas cidades do interior e também nas capitais. O estado de São Paulo permaneceu por anos como sendo o principal foco do esporte nacional e basicamente tudo no handball girava em torno do estado. Em 1978, outros estados começaram a se organizar melhor no esporte e tiraram os paulistas do poder. Isso fez com que no ano de 1979 fosse criada a Confederação Brasileira de Handball. Isso fez com que a organização de handball brasileiro fosse tirada das mãos da Confederação Brasileira de Desportos, que na época gerenciava todos os esportes brasileiros. Depois da criação da CBHB, o esporte teve crescimento exponencial no Brasil, fazendo com que fosse criado um campeonato brasileiro. Fez com que os países tivessem uma seleção brasileira forte, tanto masculino quanto feminino. Regras atuais do handball. O handball atualmente é disputado em quadras fechadas, entre 2 times de 7 jogadores. O objetivo continua sendo o mesmo de sempre, fazer gol na baliza adversária, porém as regras estão mais específicas. O jogo é de grosso modo e é uma mistura do futsal e do basquetebol. Os jogadores devem driblar, ou seja, o ato de bater a bola contra o chão e passar a bola uns aos outros, até conseguirem condições de se lançar sobre a área e lançar a bola para marcar o gol antes de cair no chão dentro da quadra. Ganha o time que fizer mais gols.
Pouco sobre a criação da Federação Internacional de Handebol. Antes dessa criação, veio o primeiro fato notável do Brasil no esporte, que foi a criação da Federação Paulista em fevereiro de 1940. Este foi o pontapé inicial para a criação de uma organização nacional para o esporte anos mais tarde. Com o crescimento da prática do handebol, entidades de vários países da Europa decidiram, por meio do Congresso de Copenhague, criar a Federação Internacional de Handebol e oficializar as regras do esporte, a prática em salões fechados e a mudança da quantidade de jogadores de 11 para 7 em cada time. Como era praxe na época, a sede da FIH foi transferida anos mais tarde para a região da Basileia, na Suíça. A Suíça é um país neutro na Europa e a maioria das sedes de federações internacionais de diversos esportes está localizada lá. O handebol no Brasil. O handebol no Brasil, ele só foi surgir no Brasil após a Primeira Guerra Mundial, quando um grupo de alemães imigrantes, eles vieram para o Brasil lá na região sul, e aí eles ficaram por lá, porque eles achavam que o clima era semelhante do que eles viviam antes, né, na Alemanha. Aí eles vieram e tal, os brasileiros conheceram mais, se aproximaram mais da cultura deles, as tradições, as atividades recreativas, e aí conheceram o handebol no campo. Aí em São Paulo teve a primeira Federação Paulista de Handebol, que ela foi fundada em 1940, em fevereiro, dia 26, e quem fundou ela foi uma mulher, uma presidenta, o nome dela era Otto Ischemeling, e o handebol de salão ele só foi oficializado lá, só foi assim, praticado e tal, lá por volta de 1954. E foi em 1954 também que a Federação Paulista de Handebol, ela criou o primeiro torneio aberto de handebol no Brasil. Aí as pessoas jogaram, foi no Esporte Clube Pinheiros, né? Aí o campo ele era improvisado, ele não era o campo oficial do handebol. Aí ele tinha 40 por 20 metros e as balizas tinham feito com madeira 3 por 2 metros. Aí esse handebol ele era praticado por 7 jogadores e era um espaço menor, não era um espaço adequado para se jogar handebol, tanto que acabou agradando a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, né? Eles acabaram gostando e criou um departamento só do handebol. E foi assim que foi criando torneios, organizações, diversas coisas só do handebol. Mesmo que as Olimpíadas hoje sejam um dos eventos mais importantes na vida de um jogador de handebol, é possível dizer que o principal campeonato de esporte na atualidade é o Campeonato Mundial de Handebol, que é realizado a cada 2 anos, ou seja, é feito nos anos ímpares. O Brasil ele possui apenas um título que foi ganhado pela seleção feminina em 2013 na Sérvia, e os atuais campeões são os espanhóis. E o crescente popularidade do handebol no Brasil, ele se deu também por causa desse ganho das mulheres no handebol e também por incentivo do governo federal e também do Ministério dos Esportes, que vem influenciando a entrada dessa modalidade dentro das escolas públicas, e isso vai incentivando os jovens a querer participar dessa modalidade e eles vão sentindo um apreço por ela. Hoje o handebol ele pode até ser um esporte que é praticado por muitas pessoas, mas ainda ele não é um esporte em massa como o futebol. Só que ele vem ganhando muito apreço pelas pessoas, pela torcida, pela plateia brasileira, e isso prospera cada vez mais o handebol como uma modalidade mundial. Os fatos importantes da história do handebol. Em 1934, o COI, Comitê Olímpico Internacional, inclui o handebol como um esporte olímpico.
Em 1938, foi disputado na Alemanha o primeiro campeonato mundial de handebol. No ano de 1966, os jogos de handebol em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em salão. Atualmente, o esporte é praticado em 183 países, envolvendo mais 1 milhão de equipes e 30 milhões de profissionais, jogadores, treinadores e outros profissionais do esporte.